Vou começar com o Marco Aurélio Cunha. 0x0 chato, danado, e se bobear ainda 1x0 no fim pro Barcelona, mas vou ficar com 0x0. Mais cauteloso, 1x0 Corinthians, gol de Félix Torres. Ai, Ulisses Costa. 2x1 pro Corinthians. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar tudo que rolou no debate lá do Jogo Aberto, rolou aqueles palpites. Será que votaram a favor do Corinthians? Contra? Não sei, hein? Vamos aguardar para ver o que aconteceu. Muitas informações também, como o Timão deve se comportar. É um jogo difícil, claro, muito mais difícil do que foi contra o time da Universidade Central, né, fora de casa. Dessa vez é um adversário bem mais forte, que é o Barcelona de Guayaquil. Porém, é isso. Se quiser ir para Libertadores, tem que passar mesmo, tem que classificar, tem que enfrentar adversários um pouco mais fortes, né, que é o caso do Barcelona. Primeiro jogo lá, o segundo na Neoquímica Arena. Vamos acompanhar tudo que rolou lá no Jogo Aberto a partir de agora. O link do programa estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los, muitas informações, muitas notícias sobre o Corinthians a partir de agora. Deixa eu falar de futebol, que é o nosso assunto aqui, e o Corinthians é a pauta. Hoje, jogo lá em Guayaquil contra o Barcelona, uma equipe tradicional do Equador, bem mais qualificada do que a Universidade Central, na teoria pelo menos, e é o desafio do Corinthians. Chico Garcia, para esse começo de conversa, Corinthians foi muito bem no final de semana, venceu o Mirassol com tranquilidade. Provavelmente ele deve escalar o mesmo time, com exceção do Garro, que é o jogador que deve ser titular hoje. Eu estou na dúvida ainda da defesa. Acho que o Félix Torres, embora o Ronaldo não concorde, acho que ele vem fazendo uma boa temporada. Os números estão dizendo isso. Quando ele foi escalado, na maioria das vezes o Corinthians não tomou gols. Acho que ele vem... talvez por uma adaptação depois da sua chegada, o cara chegou dominando lá no Equador, né? Ele é muito ídolo lá, respeitado. Então, até por conhecer muitos jogadores de seleção no Barcelona, conhecer o ambiente, o estádio, o clube, ele se criou no Barcelona de Guayaquil. Acho que ele vai ser titular e eu não sei qual será o parceiro, né? Talvez o Gustavo Henrique, talvez o Tchoca, o André, eu acho que a zaga fica um pouco mais pesada. Mas, enfim, acho que não tem muita... Você acha que a zaga, então, não será Gustavo Henrique e Félix Torres? Eu tenho dúvidas, porque ele voltou depois de muito tempo já no jogo passado, e aí pegar um segundo jogo decisivo já e emendar, talvez... E tem jogo final de semana que é o clássico. Então o Ramon, ele tem que trabalhar agora com uma maratona de jogos decisivos, né, Renato? Tem esse primeiro jogo agora, a volta semana que vem, no meio uma semifinal. Mas assim, diferentemente do jogo contra o CV, que eu esperava o Corinthians atropelar, amassar e golear e até convencer no futebol, dessa vez contra o Barcelona de Guayaquil, eu não espero outra coisa a não ser a vaga. Então, independentemente se hoje empatar, se ganhar por um placar magro ou até uma vitória simples dos caras, o que eu vou cobrar do Corinthians será na próxima quarta-feira com a classificação. Jogando bem, jogando mal, agora não interessa mais, porque realmente é uma equipe bem mais tradicional e que o que importa é chegar na fase de grupos. Agora tem o segundo jogo ainda, Capelanes, em casa, mas é importante vir com um resultado pelo menos satisfatório, até para poder organizar no meio disso o Campeonato Paulista e também essa classificação para a fase de grupos. O Chico falou de tradição do Barcelona de Guayaquil, não é mais aquele Barcelona de Guayaquil que eliminou Santos, Palmeiras, o time caiu bastante, que inclusive eu vi o jogo de volta, não vi o de ida, eu vi o de volta contra o Nacional, o empate por 1-1. Mas eles estão invictos esse ano, há 12 jogos. Começou agora o campeonato equatoriano também, eles estão liderando 12 jogos. Se eu não estou equivocado, é a terceira ou quarta rodada do campeonato. Terceira rodada, então calma também. também. Do ano passado. Eles não perdem desde outubro. O time do Barcelona, o negócio é o seguinte, você tem o Riveiro, que é o cara que faz gol, que inclusive fez o gol contra o Nacional, você tem o Solano, que é um cara que cai bem pelas pontas, você não vai ter o Pineda, que foi expulso nesse jogo de volta, então assim... É um time também que não vai ter essa força máxima justamente por ter um jogador fora. Assim como o Corinthians, que é o que me preocupa aqui. Eu acho que o Corinthians ele tem mais time, o Corinthians é favorito, independentemente se é dentro ou fora de casa. O meu grande problema aqui é o seguinte. O Garro, por mais que tenha viajado e seja entre os relacionados, o Garro está com um problema no joelho. Então eu não sei qual a minutagem que ele vai começar a jogar, se ele vai entrar no decorrer e aí se ele vai ser, entre aspas, preservado para o jogo do fim de semana e no jogo da semana que vem na Neoquímica Arena. Então, se o Garro não tiver condições de jogar, o Coronado também não joga. Quem faz a função do meio campo? Quem faz a criação do clube? É o Memphis. Mas aí você o Romero entraria de novo. E aí você põe quem no lugar? Você coloca um Romero, um Thales Magno? Mas ele jogou com o Memphis, Romero e Yuri no último domingo. Memphis, então, Romero e Yuri.
Então, cara, eu não sei, eu tenho um pouco de preocupação quando o Garro não joga, cai drasticamente o setor E o de grande criação do nome da Corinthians. partida contra o Mirassol foi o Memphis Depay. Ele acabou sendo o destaque. Qual é a sua dúvida? A minha dúvida é essa. Gafanhoto? Quando o Garro não joga, o Corinthians ele perde muito poder de criação no meio campo. Mas hoje, eu imagino, ele tá dando todas as entrevistas, não quer dizer nada, mas a princípio deve ser ele, ou não, Sgarbi. Imagino que sim, Rê. Tem um problema na pré-Libertadores, que lógico que é bom estar na Libertadores, mas a pré-Libertadores, o Corinthians tem uma decisão no final de semana. Então, eu me preocupo com o condicionamento físico, com várias situações do time do Corinthians, que é um fato. Você não se preocupa. Você Não, Corinthians? Não se preocupa no modo geral. Você observa, né? É um lado profissional aqui, eu falo. Mas é preocupante o lado físico dos jogadores, que jogaram uma partida super importante contra o Universidade Central, contra o Mirassol. Agora tem outro jogo que não dá para vacilar, não dá para entrar com o time reserva de jeito nenhum contra o Barcelona de Guayaquil. E depois um Santos embalado. Então o Corinthians está pegando logo nesse começo de temporada um ritmo absurdo de jogos intensos. Isso é preocupante. Para mim hoje, apesar de que é um grande time o Barcelona, claro, só que o Corinthians, se a gente for olhar o retrospecto recente também, o Corinthians é um time que dificilmente perde. Nos últimos 20 Perdeu jogos... um jogo nos últimos 30. 30, que isso. Justamente pro São Paulo. Ah, tá, só pra saber. Mas é só uma derrota. É um time que vem embalado também. Então, pra mim, deve avançar de fase. Aí é que tá, Marco. Quando você começa o ano, o planejamento é em cima do calendário. E esse é conhecido. O Corinthians já sabia. Tanto é que o jogo contra o Novo Horizontino na primeira fase do Paulista foi antecipado. O Corinthians já sabia que passaria por pré-Libertadores, que se avançasse no Campeonato Paulista, também teria clássicos provavelmente pela frente. E agora está acontecendo. Por outro lado, se você supera essa maratona e bem, você ganha força e fôlego para a temporada toda. É uma maratona mesmo. Eles estão com jogos decisivos, né? E tem uma coisa que ninguém fala. A viagem é dura. Eles? As pessoas não falam, né? Não, as pessoas não falam em geral. Porque se for São Paulo, nós estamos com Não. Eu não entendi. Você falou Eu falo eles no Corinthians. sentido se fosse geral. São Paulo, você falaria, nós estamos com uma sequência muito grande de Aqui jogos. hoje menos, bem menos. Tá. Mas a questão é que a viagem é muito dura. Não é fácil. 5 horas de viagem até lá. O preparo, desembarcar, hotel, alimentação, retorno. É um desgaste Os enorme. horários, E olha né, que pequenininhos. Guayaquil está a 4 metros só acima não tem do mar. altitude, né? Não tem altitude, são 4 metros, por incrível que pareça, acima do nível do mar. Então, o que eu acho mais chato em jogos desse tipo é a viagem, é o desgaste físico antes e pós-jogo. O jogo em si, todo mundo gosta de jogar. Jogar é gostoso, o jogador não reclama de jogar. Ele reclama da viagem, do retorno, do pós-jogo, do próximo compromisso. Isso é um desafio para o Corinthians. Eu acho que vai ser bem complicada essa agenda, mas quem não tem agenda está fora de qualquer coisa. Então eu prefiro ter agenda do que ir reclamar de cansaço, do que ficar lá eliminado. E tem uma coisa, Ulisses, pensar no Santos agora, eu sei que o planejamento já está sendo feito, mas tem que pensar nesse jogo. Se o Corinthians volta empatando ou ganhando, já é ótimo. Você consegue planejar a partida de volta com uma maneira muito mais tranquila. Você consegue até poupar algum jogador, caso necessário, sendo que o Capelani e o Chico falaram do Garro, que não está 100%. O Corinthians teve uma sequência de jogos desafiadoras no ano passado. Né? Os últimos 9 jogos, conseguiu 9 vitórias seguidas, aquela coisa toda. A equipe do Barcelona está em 12 jogos invictos, também o time do Barcelona. 12 jogos invictos, perdeu um dos principais jogadores, que é o seu lateral esquerdo expulso, né, no último jogo que teve da pré-Libertadores. É um time que não é tão difícil, porque perdeu peças importantes, como o Chico bem citou. O que me assusta no Chico é ele falar que o Félix Torres, quando está em campo, o Corinthians não toma gol. Na última rodada do Campeonato Paulista, ele foi tirar uma bola na lateral do campo, o jogador do Guarani cruzou embaixo das pernas dele e saiu o gol do Guarani. Então, só para deixar claro isso, entendeu? Mas no jogo último, o Félix Torres... Só que esse jogo foi empate. Você deu uma informação errada. Félix Nos Torres... únicos jogos que o Corinthians não vazou, o Félix estava em campo. Você falou que ele não tomou gol. A maioria dos jogos que ele está, o Corinthians não tomou gol. O Guarani tomou 2. Não, ele não perdeu quando ele joga. E quem era o parceiro? Quem era o parceiro do Félix? Quem era o parceiro contra o Guarani? Era o Kaká. Então, desculpa. Deixa eu falar para você. O problema não é o Félix Torres. Mas eu tenho dúvidas. Eu não sei não se ele não vai repetir essa zaga de novo. Não, essa não. Eu acho que Félix e Gustavo Henrique. Félix e Gustavo. Tudo bem. A zaga do último jogo. Sim. O Gustavo estreou na temporada no jogo passado. Mas, gente, precisa de ritmo de jogo, precisa de sequência. E se foi bem, por que não? Depois do Chico sentir o golpe, a situação é a seguinte, que eu quero deixar claro. O Corinthians, não é informação errada, ele tomou 2 gols. Você falou que ele não toma gol, que ele não sei o quê. 2 gols.
tomou toma gol porque ele não é goleiro, mas ele faz parte do setor É verdade, mas faz parte E é uma draga. E ele é o seguinte, e ele erra muito, erra na saída de bola, na reposição de bola, arma contra-golpe. É um bom jogador. O Félix Torres. Corinthians não. Tudo isso. Aí a conversa. Aí eu tenho que entrar. Só destruir, cara. Mas se você deixar eu concluir, Ah, então deixa eu tá bom. concluir. Deixa eu molhar o bico. Então vai. Mas no Corinthians não tá jogando nada. Na seleção joga bem, é um jogador na seleção. melhor tá tudo zagueiro bem, do Corinthians em 2005. E não joga, melhor zagueiro não do joga Corinthians. nada. Não é. Agora, o Corinthians pra mim vence lá e vence tem um fator que cá. vocês estão esquecendo. Ah. O ex-time do Félix Torres é o Barcelona, então todo mundo joga diferente quando enfrenta uma ex-equipe. É ou fato, não. motivado. Quantos da lei do ex o cara vai lá e faz o gol? Não comeu? Eu quero essa lei do ex, E então, você com sabe três gols. aonde nós, eu e o Ronaldo, estaremos narrando o jogo? Você vai ficar Isso. feliz. Você vai ficar feliz. Equador? Não. No camarote Fielzone. Ah, o Léo, um beijo Lá pro pela Léo. ponta direita, a bola foi solta, entendeu? Ele é Que o maravilhoso. gordinho tá delirando. Hoje ele tá muito... Então hoje eles vão estar daquele jeito, hein? Vizinha. Só pra lembrar que eu tô na Libertadores de maneira direta. Só pra lembrar, não, que você que trouxe o Inter. Eu tô quieta. E faz tempo que Chico. ele não ganha E nada. aqui você tem mais 2 rodadas aqui. E você também. Também não. Ei, você Eu tem sei que eu tô rindo, velho. Hoje não é pra dar entrada, velho. É melhor falar de palpites, que aí a gente muda um pouquinho só o foco. Ó, palpites, vocês estão rindo, o Capelanes gosta. O Capelanes gosta é Ele disso. tá na Série B, tá rindo, não sei por que esse sanhaca aí. Palpites para Barcelona e Corinthians. Vou começar com o Marco Aurélio Cunha. Um 0x0 chato, danado. E se bobear, ainda 1x0 no fim pro Barcelona. Mas vou ficar com 0x0. Sgarbi. Cara, o Ronaldo tá muito chato, né, velho? O Ronaldo Liz, né? Não dá. Vai ser 2x1 esse jogo pro Barcelona. Eu? 2x1. O Chico? É, o Chico também é corintiano. Né? Capela, você já se manifestou. Agora o Marco Aurélio tá contigo ou trocou? Eu vou trocar, eu não vou seguir, não. Eu vou torcer pro Corinthians, aqui está um corintiano. Mas 1x0 Barcelona. Chico Garcia. Mais cauteloso, 1x0 Corinthians, gol de Félix Torres. Ai, Ulisses Costa. 2x1 pro Corinthians. Eu vou de 1x1 nesse jogo. Placarzinho. É sempre nessa hora você vai de 1 a 1, né? Você vai no aqui no Grenal, você vai ver. Deixa eu falar uma coisa, você tá esquecendo que tem eu jogo. falei que gastaram dinheiro lá, Não, você tá tem esquecendo que tem o jogo de volta? Ah, boa, bebida. Você tá de falar, bebida. Então eu vou com você. 2x1 pro Corinthians. Ai, engraçado, né, meu? Nosso debate é sempre muito legal. Dessa vez não foi diferente. O Timão vai com tudo pra cima, certamente um resultado, um empate seria um excelente resultado. Isso aí tá claro pra todo mundo. Porém, se vence, hein? Se vence jogando fora, meus amigos, voltaria com resultado espetacular, tendo em vista que o Corinthians tem um favoritismo por decidir em casa, porém é um jogo muito complicado. E eu quero saber de vocês, né? Na opinião de vocês, e aí? Quem é favorito? Quem não é favorito? O Timão tem chances? Não tem? Opinem abaixo. É importante demais saber o que vocês pensam. E daqui a pouco voltaremos com muito mais informações, repercutindo tudo sobre esse grande jogo. Também pós-jogo, vocês podem voltar aqui no Corinthians Informa, que a gente vai repercutir tudo isso e muito mais para vocês. Obrigado a todos. Valeu!